lá, voltando aqui para a gente continuar falando de sistema de segurança alimentar e nutricional. Não é isso, gente? Então vamos falar agora de prevenção, controle e agravos nutricionais, no caso, né? Gente, vamos lembrar que agravos nutricionais, né, você tem uma série de problemas que são causados exatamente por essa deficiência na alimentação. Então vamos lembrar o seguinte, né, que a nossa população, na década de 70 para a década de 80, ela tinha um problema de desnutrição muito sério. Tá? E na década de 90, a gente, felizmente, no nosso país começou a melhorar a condição financeira da população, então ela começa a ter mais à sua disposição alimentos. Pena que vem alimentando errado de lá para cá. Então hoje, mesmo a população, tendo uma população obesa, tá, por estar obesa, por estar alimentando errado, exatamente por isso tem que ter o maior controle de peso e companhia, o que acontece? Ainda tem o déficit de uma série de nutrientes. Por isso que tem que ter exatamente uma política para prevenir e controlar esses agravos nutricionais. Então tem uma grande deficiência de ferro, deficiência de iodo, deficiência de vitamina A, deficiência de vitamina B1, desnutrição, né? E por isso precisa de necessidades alimentares especiais. O Brasil passou de um país que apresentava alta taxa de nutrição na década de 70, passou a ser um país com metade da população adulta com excesso de peso em 2008. Hoje já está mais de 54%. No entanto, os avanços são desiguais. Ainda persiste altas prevalências de desnutrição crônica em grupos vulneráveis da população, como entre crianças indígenas, quilombolas, residentes na região norte do país e aquelas pertencentes a famílias beneficiadas do programa de transferência de renda, afetando principalmente crianças e mulheres que vivem em condições de pobreza. E para tentar, tá, gente, diminuir essa carência, você tem o quê? Tem programas sociais. Aí nós podemos falar do programa Bolsa Família, que é um guarda-chuva que colocou dentro dele todos os programas sociais, né? E esse programa Bolsa Família visa complementar a renda daquelas pessoas, né, que se encontram ali na linha de pobreza ou abaixo da linha de pobreza, né? E não é à toa que em 2010 foi lançado também o Plano Brasil Sem Miséria, porque você tinha que complementar a renda das pessoas e que hoje, tá, não chega a R$ 89 por mês per capita aí, tá? Então nós temos aí o programa Bolsa Família, que é um programa federal de transferência direta de renda às famílias em situação de pobreza. Renda entre R$ 89 e R$ 178 por pessoa, ou de extrema pobreza, abaixo da linha de pobreza. Renda de até R$ 89 por pessoa mês, com a finalidade de promover seu acesso aos direitos sociais básicos e romper com o ciclo intergeracional da pobreza. O programa Bolsa Família é realizado por meio de auxílio financeiro vinculado ao cumprimento de compromissos na saúde, educação e assistência social. Isso mesmo, para a pessoa receber, gente, tem uma série de condicionalidade. A criança tem que estar na escola, tem que estar frequentando, né, tem que estar com a carteira de vacinação em dia. Então nós temos uma série de condicionalidades para que essa família possa receber. E essas condicionalidades não é maldade, é o que na verdade? É você tentando levar uma política pública para que essa família possa realmente ter o melhor desenvolvimento. Então tá aqui, a agenda da saúde do programa Bolsa Família no SUS compreende a oferta de serviço para a realização do pré-natal pelas gestantes, o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil, a imunização das crianças menores de 7 anos. Assim, as beneficiárias mulheres com idade entre 14 e 44 anos e crianças menores de 7 anos de idade deverão ser assistidas por uma equipe de saúde da família, por agentes comunitários de saúde ou por unidades básicas de saúde, que proverão os serviços necessários ao cumprimento das ações de responsabilidade da família. Qual é o grande problema, gente? É a falta desse profissional da saúde, aonde essa família está nos bolsões de pobreza. Aí não custa falar, né, que aí nós tivemos o lançamento lá em 2013 do programa Mais Médicos. Hoje, que eu estou gravando isso para você, foi anunciado que o Brasil conseguiu alocar médicos em todas as vagas disponíveis do Mais Médico. O governo federal conseguiu alocar médicos, né? Então hoje foi dado isso, hoje estou gravando no dia 13
tá, de fevereiro. Então, gravando isso agora, são basicamente umas 2 horas da manhã, mais ou menos. Então, que o estúdio aqui a gente não para, o estúdio é sem parar, gente, é 24 horas, para dar conta exatamente de que da demanda, né, que é feita por vários cursinhos, por vocês alunos. Tenho recebido muita mensagem nas redes sociais, a gente agradece aí o reconhecimento, e é por isso que a gente trabalha de manhã, tarde, noite, sábado, domingo, feriado, de madrugada, para tentar levar esse conhecimento aí, né? Então, você faz o quê? Você tem essa equipe médica, né, que tem que atender essa família, no caso, não é isso? Tá, gente? Para completar, nós temos que falar também de pesquisa, inovação e conhecimento, né? Então, a gestão das ações em alimentação e nutrição são potencializadas por meio de pesquisas que geram avanços do conhecimento no campo, além da geração de evidências e instrumentos necessários para a implementação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Para traçar o perfil nutricional da sua população, o Brasil conta com inquéritos populacionais, pesquisas locais e com sistema de informação do Ministério da Saúde, com destaque para o SISVAN, Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. Todas essas fontes possibilitam um diagnóstico contínuo e dinâmico da situação alimentar e nutricional da população brasileira. Esse diagnóstico pode ser realizado por regiões, unidade da federação, grupos étnicos, raças, cores, genes, escolaridade, entre outros recortes, que permite visualizar a determinação social dos fenômenos e agravos de saúde. Então, por exemplo, eu tenho aqui nas minhas mãos, tá, que eu posso mostrar para vocês, né, aqui exatamente o relatório final sobre pesquisa, tá, segurança alimentar e nutricional, né? Então, nossas aulas são baseadas basicamente em todo o material, né, que eu trabalhei diretamente com isso na subsecretaria, né, com toda a nossa equipe, e no material exatamente utilizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e o Ministério, tá, gente, da educação relacionado com o sistema alimentar e nutricional nas escolas. Nós temos aqui os cadernos de orientações da primeira conferência, tá aqui o direito humano à alimentação adequada, o sistema de segurança alimentar. É só isso. O que eu estou passando para vocês é só um resumo disso aqui tudo. Tá certo, gente? Porque você não teria tempo para ter isso. Então, a gente está passando um resumo para que você possa, né, levar para você, para a prova, aquilo que você mais precisa, no caso, né? Então, nós temos aqui uma série de publicações. Então, por exemplo, aqui o Plansan 2002-2015 da Kaizen, né, que eu participei, estava lá à frente também. Então, nós temos aí essas pesquisas que são feitas exatamente o que, gente? Separadinho, para você ter um raio-x da sociedade de como é que tem que tratar a nossa sociedade quando se fala de segurança alimentar. Vamos lembrar que para isso também tem um financiamento, né? Então lá na própria vinha o que, né? Financiamento, o que é o FAM, tá, gente? Então o FAM é o incentivo financeiro para a estruturação da implementação das ações de alimentação e nutrição, tá? Então é o financiamento, o incentivo financeiro, alimentação e nutrição. É um recurso para apoiar as ações, seguindo as diretrizes estabelecidas no PENAM. Ele é destinado para as despesas de custeios correntes, isso é, para a manutenção e funcionamento dos serviços públicos em geral, sendo incorporado ao grupo de gestão do SUS. Recurso não pode ser utilizado para a compra de máquinas e equipamentos, carros, realização de obras, mas apenas pequenas reformas, bem imóveis e etc, né? Então você tem aí também o financiamento para que a gente possa realmente conseguir implementar essa política. Ok? Gente, no seu edital também traz lá sobre alimentação nas escolas. É outra pancada que traz, né? Então eu estou trazendo para vocês aqui, tá, o que realmente interessa, né? Quais são os pontos, são 10 pontos dentro da alimentação escolar que interessa. Depois eu trago a portaria regulamentadora para você, né? Então dentro da escola tem que se trabalhar sobre alimentação saudável. Eu falo que nas escolas deveriam realmente trazer isso como uma disciplina e não apenas como tema interdisciplinar, né? Então vamos lá, gente. Os 10 passos para a promoção de alimentação saudável nas escolas foram elaborados com o objetivo de propiciar a adesão da comunidade escolar e hábitos alimentares saudáveis e atitude de autocuidado e promoção da saúde. Consiste em um conjunto de estratégias que devem ser implementadas de maneira complementar entre si, sem necessidade de seguir uma ordem, permitindo a formulação de ações e atividades de acordo com a realidade de cada local, né? Então, na verdade, você tem isso aqui, cada tópico desse é um capítulo. Então, a gente vai tentar trazer resumo para você, para que, para hora da prova, você possa matar isso facilmente, ok? Então, quais são os 10 passos? Gente, o primeiro passo, nós podemos falar do quê?
que a escola deve definir estratégias em conjunto com a comunidade escolar para favorecer as escolhas saudáveis, não é isso? Como é que ela tem que fazer o quê? A gente tem que ter uma alimentação saudável. Então isso tem que ser feito entre a comunidade escolar, né, gente? E as escolas têm que ser pensado de forma conjunta. E eu costumo falar, né, a principal forma de levar isso para dentro de casa é através da criança. A criança, mãe, isso não é saudável não, ó, isso aqui não faz bem não, tá certo? Então, e a gente vai conseguindo mudar realmente uma realidade, no caso aí, né? Então, nós temos aqui, ó, as ações de educação alimentar e nutricional e a adoção de práticas criativas de incentivo ao consumo de alimentos mais saudáveis deve ser desenvolvido no âmbito escolar, orientando e incentivando sua comunidade aos aspectos relacionados à promoção da saúde e prevenção de doenças. Essas ações podem contribuir para uma vida mais saudável e para a prevenção das doenças vinculadas por alimentos, das doenças crônicas não transmissíveis, obesidade, hipertensão, diabetes, tá? Tipo 2, doenças cardiovasculares, câncer e assim vai indo. E para o controle de carências nutricionais, como anemia por deficiência de ferro, a deficiência de vitamina A e os distúrbios de deficiência de iodo, né, que é o caso bósseo, não é isso? Tá? A identificação de uma pessoa que faça a interlocução, assumindo e facilitando esse processo junto aos demais membros da comunidade escolar, é fundamental para garantir a execução do mesmo. Nas escolas públicas, os conselhos de alimentação escolar podem desempenhar importante papel nesse sentido. E a gente tem que ter uma mãe, um pai ali da criança participando para que possa realmente mobilizar, tá, a comunidade, um líder comunitário. Os produtores e fornecedores de alimentação no ambiente escolar devem estar conscientes de sua responsabilidade com a saúde das crianças, pois normalmente são as únicas opções de alimentação no local. É importante formar e fomentar parcerias também fora do espaço institucional da escola, com ONGs, empresas e outras instituições que possam contribuir com o processo. Então é muito importante você ter esses parceiros e realmente orientar esses produtores, porque hoje tem muitas compras institucionais, então grande parte das frutas, verduras, legumes utilizados nas escolas normalmente são compradas no Distrito Federal, são compradas dessa comunidade, desses produtores, esses pequenos produtores ali, né? Então ele tem que saber que essa qualidade tem uma interferência muito grande para esse aluno, então ele tem que saber que produto ele está levando ali. Né, qual é a qualidade desse produto, né? O passo 2 é fazer o que, gente? É reforçar a questão relacionada com a promoção da saúde e da alimentação saudável nas atividades e currículos da escola. Qual é o problema, gente? É que, mais uma vez, eu vou bater na tecla. É que isso não é uma disciplina. Isso acaba sendo o quê? Tema transversal. E aquele velho ditado, né? Cachorro que tem muito dono morre de fome, porque ninguém acaba abraçando essa causa realmente. Então você tem que trabalhar, fazer trabalho com os alunos, apresentação, feira de ciência, onde você trata exatamente o quê? Relacionar a alimentação, hábitos alimentares saudáveis e a questão da saúde, né? Então você tem que ter isso bem em mente aí. Então a escola é o espaço ideal para o desenvolvimento de ações voltadas à promoção da alimentação saudável e prática de atividade física. Assim, a inserção desse tema como os componentes transversais aos currículos do ensino infantil, fundamental e médio pode dar sustentabilidade às iniciativas de educação em saúde. Os alunos devem ser estimulados a discutir os benefícios e os riscos da saúde de suas escolhas alimentares, incluindo no calendário escolar as semanas de alimentação saudável, com a participação de toda a comunidade escolar. Pode ser uma das estratégias de trabalho. Essa semana pode ser realizada no mês de outubro de cada ano, na Semana Mundial da Alimentação. Eu tenho mestrado na gestão ambiental, né? E o meu grande crítica é que meio ambiente não é uma matéria, é um tema transversal trabalhado por todas as disciplinas. E acaba pessoas que não têm um real conhecimento trabalhando. A mesma coisa eu vou dizer aqui para a questão de segurança alimentar e nutricional, alimentação nas escolas. Acaba que as pessoas não têm essa formação. Então acabam fazendo trabalho conjunto, mas deveria ter o quê, gente? Um trabalho maior. Mas falando desse jeito, você vai levar para a prova com toda certeza. Terceiro passo, né, gente? Nós temos que desenvolver estratégias para quê, gente? Para que a família esteja envolvida na promoção da alimentação saudável no ambiente escolar, enfatizando sua corresponsabilidade e a importância de sua participação nesse processo. As famílias devem ser informadas das estratégias desenvolvidas pela escola para a promoção da alimentação saudável, incluindo as mudanças propostas para o serviço de alimentação da escola.
de forma a participarem ativamente desse processo. Assim passam a incorporar o tema no seu dia a dia, agindo como importantes aliados no processo e contribuindo para a modificação dos hábitos alimentares das crianças. A escola deve promover atividades e encontros onde toda a família possa discutir e aprender sobre a promoção de alimentação saudável, né? E eu costumo falar que, na verdade, é mais o contrário, né, gente? É mais do que a família contribuir para a modificação do hábito da criança. Deixa eu voltar aqui, tá? Mais que a família contribuir para a modificação do hábito da criança, na verdade, quando você trabalha isso na escola, a criança contribui muito para quê, gente? Para a modificação dos hábitos alimentares da família. Quarto passo, sensibilizar, tá? E capacitar os profissionais envolvidos com a alimentação na escola para produzir e oferecer alimentos mais saudáveis, adequando os locais de produção e fornecimento de refeições às boas práticas para serviços de alimentação e garantindo a oferta de água potável. A comunidade escolar deve buscar os meios para viabilizar a capacitação dos profissionais envolvidos, além de sensibilizá-los para a compreensão do alcance das modificações propostas para enfrentar o novo desafio de preparar e oferecer produtos mais saudáveis. Então, realmente, você tem o quê? De ter curso, boas práticas na fabricação e na manutenção e para os manipuladores dos alimentos. Então você tem que focar também quem está lá preparando, né? Que é a senhora lá quem está trabalhando na cantina, quem são os merendeiros, as merendeiras, né? Aí mais uma vez eu falo que eu vou conhecer de perto isso aí, né? Que minha mãe foi servidora da Secretaria de Educação do Distrito Federal como merendeira durante muito tempo, né? Então eu cresci dentro de uma escola, então eu falo, quantos cursos ela teve? Quantos cursos é feito isso? E nós estamos falando do Distrito Federal. Imagina no resto do país, né? A deficiência que realmente tem isso aqui. Até do aproveitamento integral dos alimentos, né? Então deve-se realmente se focar nesse ponto aí, tá? Então tá aqui, os locais de produção e fornecimento de refeição devem adotar procedimentos que visam a segurança sanitária dos alimentos ofertados aos escolares. Questões referentes ao abastecimento de água potável, às instalações, equipamentos e utensílios, ao manejo de resíduos e o controle de pragas e roedores e ao fluxo de preparo. Deve fazer parte da formação dos manipuladores dos alimentos e está sob responsabilidade de pessoa comprovadamente capacitada. Para isso é importante que a legislação sobre as boas práticas de fabricação de alimentos seja de conhecimentos que trabalham com a alimentação na escola e que sejam criadas condições para a adequação dos espaços e dos seus procedimentos. A RDC 216 de 2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, além de garantir o acompanhamento desse processo. E aqui vale lembrar também, né, gente, que às vezes, né, a pessoa está ali, ela não tem esse conhecimento. Sei que no Distrito Federal nós temos nutricionistas em cada regional de ensino que são responsáveis, né, por essas escolas, mas a quantidade ainda é mínima, é muito pouca. Tá, gente? Por exemplo, dentro do concurso da CEDEST, tá, foi algo que a gente conseguiu participar lá no início, lá no nascedor da elaboração desse edital, foi uma briga nossa, da Subsecretaria de Segurança Alimentar, que tivesse nutricionistas. Não só uma para cada restaurante comunitário do Distrito Federal, tá, que atualmente são 14, mas o que, gente? Para cada unidade onde se produz alimento, para cada casa-abrigo onde se produz alimentos, porque você precisa de ter essa orientação no caso, beleza? Vamos lá, gente, o quinto passo. Restringir a oferta, a promoção comercial e a venda de alimentos ricos em gorduras, açúcares e em sal. Então, nas escolas hoje, você já tem essa restrição, né, dentro aqui do Distrito Federal, uma lei até do então deputado Joey Vale, né, que você vai restringir o que é vendido nas cantinas, né? Os locais de produção devem restringir a oferta de alimentos e refeições com alto teor de açúcares, mais que 10% do valor energético total, gorduras saturadas, mais que 10% do valor energético total, gorduras trans, mais que 1% do valor energético total, e sódio, mais que 400 miligramas de valor energético total, pois o consumo excessivo está comprovadamente associado ao risco de desenvolver doenças crônicas não transmissíveis. Os responsáveis pela alimentação na escola devem ser capacitados para compreender o alcance das modificações propostas, enfrentando o desafio de preparar e oferecer alimentos mais saudáveis. São considerados alimentos não saudáveis balas, pirulitos, goma de mascar, biscoito, principalmente recheados, refrigerantes, sucos artificiais ou adoçados, fritura como risoles, pastéis e coxinha, maionese, tá? Então para até de querer fazer o que, gente? Tá? Trio Viçosa, né? Salgados como salsichas e presuntos, apresuntados, salgadinho de pacote, pipoca industrializada e outros com perfil acima descrito.
Gente, eu fico às vezes doente quando eu vejo a mãe comprando todinho, todinho, esses achocolatados para a criança, tá certo? Não sabe, ela acha que está fazendo bem, tá certo? A indústria fala que está fazendo bem, mas na verdade está fazendo um grande mal. Então isso tem que ser restringido dentro da escola, dentro das cantinas escolares. No caso aqui, né? Além de ser restringida, a oferta também deve ser proibida a publicidade desses produtos no ambiente escolar. As bebidas como suco de frutas ou bebidas lácteas e demais preparações cuja adição de açúcar é opcional deverão ser oferecidas segundo a preferência do consumidor, pela adição ou não do ingrediente. Sugere-se que a adição do açúcar, quando solicitada pelo consumidor, não exceda 2 sachês de 5 gramas, cada por porção de 200 ml. A divulgação da composição nutricional das preparações e alimentos oferecidos na escola é um importante instrumento para incentivar a escolha saudável e fomentar o interesse de nutrição entre os alunos. E aí sim também formar o quê, gente? Um adulto saudável. E isso com certeza vai levar para dentro de casa, né? Que se a criança na escola ela tá acostumada com isso aqui, quando ela vai tomar o suco em casa, ela fala, mãe, tá melado. Tá? Diminui aí, tá? 6º passo, né? Desenvolver o que, gente? Opções de alimentos saudáveis, refeições saudáveis nas escolas, tá? Existem vários alimentos considerados mais saudáveis que podem ser introduzidos na alimentação da escola. Sanduíche natural, sem maionese, frutas in natura, salada de frutas, tá? Sem aquele monte de leite condensado, sucos naturais, etc. Né? O desenvolvimento de receitas saudáveis com esses alimentos deve ser estimulado, reduzindo-se a quantidade de gordura, açúcar e sal nessas preparações. Adequar a oferta de preparações e estimular práticas mais saudáveis baseadas em hábitos regionais. Então, utilizar até mesmo fruta de época aqui, né? 7º passo. Aumentar a oferta e promover o consumo de frutas, legumes e verduras, com ênfase nos alimentos regionais. Acabei de falar, as frutas, legumes e verduras são alimentos essenciais para a saúde e são abundantes no Brasil. Estudos científicos mais atuais têm relacionado o consumo regular de uma quantidade mínima de 400 gramas dia desse grupo de alimentos ao menor risco de desenvolvimento de muitas doenças crônicas, não transmissíveis e a manutenção do peso adequado. Então, gente, realmente, tá? Vai preparar a lancheirazinha? Tem que ser o quê? Fruta, no seu dia a dia. Seja você adulto e principalmente quem das nossas crianças. E no ambiente escolar, aí que deve ser o quê? Deve ser mesmo. E nas escolas, deve oferecer diariamente frutas para as crianças, né? Seja in natura, seja porcionada, seja em salada de frutas, mas tem que oferecer esse serviço aí, né? O serviço de alimentação na escola deve oferecer para consumo diariamente pelo menos uma variedade de fruta da estação, preferencialmente in natura, inteira ou em pedaços, na forma de suco, salada ou outras compatíveis com o hábito de alimentar regional. A formação de hortas e pomares escolares e ou comunitárias é estratégia que facilita o acesso a esses alimentos, além de ser um excelente instrumento de atividade didática, complementação de renda, participação e mobilização social, entre outras vantagens. Para a consecução dessa atividade, ressalta também a importância do estabelecimento ou fortalecimento de parcerias interinstitucionais. Posso falar, por exemplo, que nos restaurantes comunitários nós conseguimos colocar, tá, na nossa gestão, né, como sobremesa, tá, pelo menos 4 dias na semana, 5 dias na semana, uma vez que funciona no sábado, tá, gente, exatamente frutas. Não é isso? Frutas. E sempre que possível é doce, doce de fruta. Foi a banana hoje, pode ser um doce de banana amanhã, procurando ser o mais sem açúcar possível. Então a gente tem sempre incentivado isso, né? Nas escolas, trabalhei, sou do quadro de Secretaria de Educação, né? Quando eu trabalhava na escola, tá, eu fazia, professor de geografia, fazia atividade com os alunos, né? Inclusive de plantar árvores na escola, e quem plantava árvore frutífera, né, sempre tinha uma pontuação maior. Exatamente para quê? Para que tenha essa consciência, né? Sou um ferrenho defensor que ao longo de toda a cidade tenhamos sempre árvores frutíferas, né? Ah, professor, não pode ter que o pessoal joga pedra na manga, mas planta jabuticaba, quer ver jogar pedra na jabuticaba, tá certo? Você pode ter umas outras alternativas aí, né? Basta buscar, tá? Vamos lá, gente, passo 8º. Auxiliar o serviço de alimentação da escola na divulgação de opções saudáveis por meio de estratégia de que estimule suas escolhas. Sabe-se que a propaganda tem um estímulo muito forte e poderoso, muitas vezes determinando o consumo alimentar. Nesse sentido, a propaganda dos alimentos mais saudáveis deve ser estimulada e realizada de forma criativa e interessante para a percepção das crianças, facilitando e estimulando o consumo de novos alimentos pelos escolares e demais membros da comunidade escolar. A criação de um espaço próprio para divulgar
Informações relacionadas à alimentação e nutrição propiciam o interesse dos alunos e favorece a adesão da comunidade escolar. Com a participação de toda a comunidade escolar, pode ser adotada estratégia como a criação de uma rádio escolar, murais interativos, peças de teatro temáticas e outras atividades escolares que levem o que, gente? Chegou na escola, está se refletindo sobre alimentação saudável, não é isso? Tá? Passo 9. Tá? Deve-se divulgar, uma escola que tem uma atividade bem sucedida, deve divulgar para as demais. Seja fazendo o quê, gente? Trocando experiência, seja fazendo experiência e convidando outra escola. Tá? Para quê? Para que você possa, então, avançar, né, e levar para toda a comunidade escolar. Então, nos restaurantes comunitários, a gente lembra que a gente fazia muito isso, né? Atividade envolvendo toda a população, né? Distribuição de mudas frutíferas, né? Levando realmente a curso com aproveitamento integral dos alimentos. Então, para que isso? Para que a população pudesse realmente estar inteirada e poder se alimentar melhor. Isso é saúde, isso diminui o custo na saúde, se a população vive mais, é um bem-estar geral muito maior. Então tá aqui, ó, boas iniciativas e seus resultados devem ser divulgados, no intuito de possibilitar a criação de uma rede de escolas com propostas e projetos semelhantes, favorecendo a troca de informações sobre saúde, alimentação e nutrição que possam dar suporte e continuidade ao trabalho implementado, né? E passo 10, né, desenvolver um programa contínuo de promoção de hábitos alimentares saudáveis, considerando o monitoramento do estado nutricional das escolares, com ênfase em ações de diagnóstico, prevenção e controle de distúrbios nutricionais. E isso levando aonde, gente? Para casa, para que isso possa ser levado para casa, né? A escola é a rede de atenção básica, a escola e a rede de atenção básica de saúde local tem papel fundamental na criação de condições que permitam acompanhar a situação de saúde e nutrição dos escolares por meio da expansão do sistema de vigilância alimentar e nutricional e da suplementação de micronutrientes. A distribuição de suplementos deve ser realizada em situações onde houver necessidade e de acordo com a gestão local da educação e saúde, né? Então aqui eu trago agora a portaria interministerial, tá? Número 1010, né? Número 10, de 8 de maio de 2006, tá? Que institui as diretrizes para a promoção da alimentação saudável nas escolas de educação infantil, fundamental e nível médio da rede pública e privada em âmbito nacional. Então aqui é basicamente, gente, a portaria que regulamenta exatamente o que eu acabei de trazer para vocês. Então tá aqui, o Ministério da Saúde interino, o Ministro da Saúde interino e Ministro do Estado da Educação, no uso de suas atribuições e considerando a dupla carga de doenças que estão submetidos, os países onde a desigualdade social continua a gerar desnutrição entre crianças e adultos, agravando assim o quadro de prevalência de doenças infecciosas, considerando a mudança no perfil epidemiológico da população brasileira com aumento de doenças crônicas não transmissíveis, com ênfase no excesso de peso e obesidade, assumindo proporções alarmantes, especialmente entre crianças e adolescentes, considerando que as doenças crônicas não transmissíveis são passíveis de serem prevenidas a partir de mudanças no padrão de alimentação, tabagismo e atividade física, considerando que no padrão alimentar do brasileiro encontra-se a predominância de uma alimentação densamente calórica, rica em açúcar e gordura animal e reduzida em carboidratos complexos e fibra. Considerando as recomendações da estratégia global, para alimentação saudável, atividade física e saúde da Organização Mundial da Saúde, a OMS, quanto à necessidade de fomentar mudanças socioambientais em nível coletivo para favorecer essas escolhas saudáveis no nível individual, considerando que as ações de promoção da saúde estruturadas no âmbito do Ministério da Saúde ratificam o compromisso brasileiro com as diretrizes de estratégia global, considerando que a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, PNAN, insere-se na perspectiva do direito humano à alimentação adequada e que entre suas diretrizes destacam-se a promoção de alimentação saudável, no contexto de modos e vidas saudáveis e monitoramento de situação alimentar e nutricional da população brasileira, considerando a recomendação da estratégia global para a segurança dos alimentos da Organização Mundial da Saúde, para que a inocuidade de alimentos seja inserida como uma prioridade na agenda da saúde pública, destacando crianças e jovens com os grupos de maior risco, considerando os objetivos e dimensões do Programa Nacional de Alimentação Escolar e ao priorizar o respeito aos hábitos alimentares regionais e a vocação agrícola do município por meio de fomento e desenvolvimento da economia local, considerando que os parâmetros curriculares nacionais orientam sobre a necessidade que as concepções sobre saúde, sobre o que é saudável, valorização dos hábitos e estilo de vida, atitudes perante as diferentes questões relativas à saúde perpassem
todas as áreas de estudo possam processar-se regularmente de modo consensualizado no cotidiano da experiência escolar, considerando o grande desafio de incorporar o tema da alimentação e nutrição no contexto escolar, com ênfase na alimentação saudável e na promoção da saúde, reconhecendo a escola como um espaço propício à formação de hábitos saudáveis e na construção da cidadania, considerando o caráter intersetorial da promoção da saúde e a importância assumida pelo setor educação, com os esforços de mudança das condições educacionais e sociais que podem afetar o risco à saúde de crianças e jovens, considerando ainda que a responsabilidade compartilhada entre sociedade, setor produtivo e setor público é o caminho para a construção de modo de vidas que tenham como objetivo central a promoção da saúde e a prevenção de doenças, e considerando que a alimentação não se reduz à questão puramente nutricional, mas é um ato social inserido em contexto cultural, e considerando que a alimentação no ambiente escolar pode e deve ter função pedagógica, devendo estar inserida no contexto curricular, resolvem. Artigo 1º. Instituir as diretrizes para a promoção da alimentação saudável nas escolas de educação infantil, fundamental e nível médio das redes públicas e privadas, de âmbito nacional, favorecendo o desenvolvimento de ações que promovam e garantam a adoção de práticas alimentares mais saudáveis no ambiente escolar. Artigo 2º. Reconhecer que a alimentação saudável deve ser entendida como direito humano, compreendendo um padrão alimentar adequado às necessidades biológicas, sociais e culturais dos indivíduos, de acordo com as fases de curso da vida e com base em práticas alimentares que assumam o significado socioculturais dos alimentos. Artigo 3º. Definir a promoção da alimentação saudável nas escolas com base nos seguintes eixos: ações de educação alimentar e nutricional, considerando os os hábitos alimentares como expressão de manifestações culturais regionais e nacionais. Estímulo à produção de hortas escolares, para a realização de atividades com alunos e a utilização de alimentos produzidos na alimentação ofertada na escola. E aqui me faz lembrar muito, né, que nas escolas que eu passei sempre procurava fazer horta e trabalhar com os alunos. Estímulo à implementação de boas práticas que manipulação de alimentos nos locais de produção e fornecimento de serviços de alimentação no ambiente escolar. Restrição ao comércio e à promoção comercial no ambiente escolar de alimentos e preparações com alto teor de gordura saturada, gordura trans, açúcar livre e sal, e incentivo ao consumo de frutas, legumes e verduras. E monitoramento da situação nutricional dos escolares. Artigo 4º. Definir que os locais de produção e fornecimento de alimentos de que se trata essa portaria incluam refeitórios, restaurantes, cantinas e lanchonetes que devem estar adequadas às boas práticas para o serviço de alimentação, conforme definidos os regulamentos de boas práticas para o serviço de alimentação, conforme definidos regulamentos vigentes sobre boas práticas para o serviço de alimentação, como forma de garantir a segurança sanitária dos alimentos e das refeições. Esses locais devem redimensionar as ações desenvolvidas no cotidiano escolar, valorizando a alimentação como estratégia de promoção da saúde. Artigo 5º. Para alcançar uma alimentação saudável no ambiente escolar, deve-se implementar as seguintes ações: definir estratégia em conjunto com a comunidade escolar para favorecer escolas saudáveis. Mostramos isso lá atrás. Sensibilizar e capacitar os profissionais envolvidos com a alimentação na escola para produzir e oferecer alimentos mais saudáveis. Desenvolver estratégia de informação às famílias, enfatizando sua corresponsabilidade e a importância de sua participação nesse processo. Conhecer, fomentar e criar condições para a adequação dos locais de produção e fornecimento de refeições às boas práticas para serviços de alimentação, considerando a importância do uso da água potável para o consumo. Restringir a oferta e a venda de alimentos com alto teor de gordura, gordura saturada, gordura trans, açúcar livre e sal, e desenvolver opções de alimentos e refeições saudáveis na escola. Aumentar a oferta e promover o consumo de frutas e legumes. Estimular e auxiliar o serviço de alimentação da escola na divulgação de opções saudáveis e no desenvolvimento estratégico que possibilita essas escolhas. Divulgar a experiência da alimentação saudável para as outras escolas, trocando informações vivenciadas. Desenvolver um programa contínuo de promoção de hábitos alimentares saudáveis, considerando o monitoramento do estado nutricional das crianças, com ênfase no desenvolvimento de ações de prevenção e controle de distúrbio nutricional e educação nutricional. E incorporar o tema alimentação saudável no projeto político-pedagógico da escola, perpassando todas as áreas de estudo e propiciando experiência no cotidiano das atividades. Artigo 6º. Determinar que as responsabilidades inerentes ao processo de implementação da alimentação saudável nas escolas sejam compartilhadas entre o Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária e Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Artigo 7º. Estabelecer que as competências de secretarias estaduais e municipais de saúde e educação, dos Conselhos Municipais Estaduais de Saúde, Educação e Alimentação Escolar sejam pactuados em fóruns locais de acordo com as especificidades identificadas. Artigo 8º. Definir que os centros colaboradores
em alimentação e nutrição, instituições de entidade de ensino e pesquisa possam prestar apoio técnico e operacional aos estados e municípios na implementação da alimentação saudável nas escolas, incluindo a capacitação de profissionais de saúde e de educação, merendeiras, cantineiros, conselheiros de alimentação escolar e outros profissionais interessados. Parágrafo único. Para fins desse artigo, os órgãos envolvidos poderão celebrar convênio com referidas instituições de ensino e pesquisa. Artigo 9º. Definir que a avaliação de impacto de alimentação saudável no ambiente escolar deva contemplar análise de seus efeitos a curto, médio e longo prazo e deverá observar os indicadores pactuados no Pacto de Gestão da Saúde. E essa portaria entra em vigor no ato da sua publicação. Então, gente, nós trouxemos aqui, tá, exatamente falando de Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, abarcando todo o conteúdo que pode cair na sua prova, tá? Eu que trabalhei na SEDEST, tá? SEDEST MIDS, SEDET, SEDES, tá? Tenho um imenso prazer de falar. Excelente, tá? Você está fazendo uma boa escolha, tá? Estude, espero ter colaborado, tá, gente? Um grande abraço. E sabe, né? No dia da prova, saia cedo. É melhor esperar o portão abrir do que ver o portão fechar. Grande abraço, gente!